Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Macusa, 22 anos, mãe de 4 filhos, é uma das milhares de vítimas. Perdeu a casa num ataque rebelde e está resignada. Não é fácil viver nessas condições agora, diz ela. Grávida de 7 meses, Lachelle está preocupada com os riscos de dar à luz sem qualquer estrutura ou ajuda. Neema, 12 anos, estava em casa com os pais num vilarejo rural quando um grupo armado rebelde chegou. Mataram meu pai com um facão quando ele abriu a porta e queimaram a nossa casa, relembra. Ela, a mãe e os irmãos fugiram. No caos, Neema se perdeu da família e não sabe se eles sobreviveram. Queremos a paz para que cada um possa morar em suas terras sem preocupações, completa o ancião de Samboko. A República Democrática do Congo, o segundo maior país da África e também um dos mais pobres e violentos de todo o mundo, o Jornal da Record, a convite do Exército Brasileiro, visitou o país para acompanhar a missão de paz da Organização das Nações Unidas, a ONU. A organização internacional indicou um general brasileiro para chefiar as atividades. Na série de reportagens especiais, a nossa equipe acompanhou as patrulhas das Nações Unidas, mostrou a infância de crianças que perderam pais e as famílias em ataques rebeldes e viu de perto o drama dos sobreviventes de décadas de confrontos internos. Quais são os maiores problemas do Congo? O que está por trás do conflito? Por que um país rico em minérios tem um dos menores índices de desenvolvimento humano do mundo? E quais são os principais desafios em comandar uma missão de paz? O JR 15 Minutos de hoje discute sobre o trabalho de pacificação no país africano com o comandante do componente militar do MONUSCO, General Miranda Filho. Bem-vindo ao nosso podcast, General. Muito obrigado, Celso, pelo convite. Para mim é mais do que um prazer, é uma honra poder participar desse podcast com você e todos os seus ouvintes. Quem nos acompanha nessa entrevista é André Tal, repórter da Record. O André viajou o país e presenciou de perto a realidade dessas pessoas. André, Congo é realmente um país sem paz? Qual a sua impressão após 10 dias viajando pelo território? Olá, Celso, olá, general, todos que nos ouvem. Olha, o que eu vi de perto é a força de um povo, Celso, que sente na pele os efeitos de décadas de guerras e conflitos. Um país totalmente instável que convive com a possibilidade de uma tentativa de tomada de poder local a qualquer momento. São milhões de homens, mulheres e crianças que foram expulsos de suas casas por grupos armados ilegais e agora vivem sem perspectivas, de forma improvisada em campos de deslocados. É como se fossem refugiados em seu próprio país. São gerações de órfãos da guerra, mulheres abusadas nos conflitos. Esse é um raio-x bem complexo e que boa parte do mundo ignora, viu, Celso? General, a República Democrática do Congo é um país gigante, segundo maior da África, com 100 milhões de habitantes, e enfrenta aí uma crise humanitária que já fez milhares de vítimas. Passou por 2 grandes guerras, entre 1996 e 2003, e que envolveram rebeldes, tribos rivais e nações vizinhas. Agora, o que explica essa onda de violência de um conflito que já dura décadas? Celso, o que eu posso dizer para você é que esse país é extremamente abençoado em termos de recursos minerais, mas aquilo que representa uma bênção representa também uma maldição, porque em razão da quantidade de riquezas minerais que esse país possui, existe uma disputa permanente entre os países vizinhos pela exploração e pela utilização desses recursos. O que causou a Primeira e a Segunda Grande Guerra do Congo foi exatamente esse tipo de disputa, e o que nós vemos agora não é diferente. É novamente uma questão econômica, principalmente, também política, mas basicamente econômica, em torno da exploração dos inúmeros recursos e reservas naturais que esse país gigantesco possui. Grupos radicais rebeldes aí ameaçam toda a região, né? São as mesmas milícias que forçam as pessoas a fugir de suas casas. Até hoje, pelo menos 120 grupos armados com diferentes reivindicações se enfrentam e desafiam as forças de segurança do governo. General Miranda, traçar rotas de paz num país mapeado por conflitos é o principal desafio da missão da ONU? Sem dúvida, esse é um dos grandes desafios que nós temos aqui no Congo, porque, como você mesmo disse, temos mais de 120 grupos armados, alguns com motivação étnica, eles se enfrentam entre eles mesmos e cada grupo ataca a etnia do outro, são antagonistas históricos. Um grupo, principalmente o M23, que talvez seja o mais forte deles, com uma motivação claramente política, e os demais grupos com uma motivação econômica pelo domínio das áreas de mineração. O meu maior desafio como comandante da força foi exatamente
mudar a mentalidade das minhas tropas. A missão aqui no Congo, ela começou sob o capítulo 6 e depois ela mudou para o capítulo 7. E alguns países contribuintes, eles não assimilaram rapidamente essa mudança e continuaram investindo muito em atividades cívico-sociais, entendendo que essa seria a maneira de conquistar os corações e as mentes da população local. Logo após a minha chegada, eu percorri toda a nossa área de operações aqui no leste do Congo, conversando com todos os meus subordinados. Eu tenho quase 13 mil tropas distribuídas aqui, no sentido de fazê-los entender que a única maneira de conquistar os corações e as mentes da população desse país não é por intermédio de ações cívico-sociais, mas sim pelo nosso comprometimento com a defesa e com a proteção da vida de cada um deles. Hoje nós temos uma postura muito mais ofensiva e pouco a pouco nós estamos reconquistando o respeito, o carinho e a admiração da população congolesa. General, como é que tem sido esse processo de enfrentamento aos movimentos rebeldes? A gente sabe que depois que a nossa equipe foi embora, faz poucas semanas, a situação se deteriorou ainda mais, o movimento M23 tomou algumas regiões. Então a população, principalmente do leste do país, convive com a possibilidade de um ataque rebelde a qualquer momento? Sim, principalmente nas cidades de Goma e de Sake. Você esteve aqui em Goma. O que aconteceu foi uma tentativa do governo, tendo em vista a aproximação das eleições que estão previstas para ocorrer no próximo dia 20 de dezembro, uma tentativa de uma vitória militar que catapultasse a candidatura do atual presidente de modo a obter uma reeleição facilitada. A FARDC lançou uma operação ofensiva contra o M23, usando grupos armados ilegais como proxies. Esses grupos armados chamam a si mesmos de patriotas e, em tese, estão lutando pela defesa da própria terra. Em razão disso, eu ativei a Operação Springbok, que é uma operação com uma postura inicialmente claramente defensiva, no sentido de proteger a cidade de Goma. Nós já temos desdobradas no terreno algumas tropas, nos principais eixos de acesso à cidade. Eu estou trazendo tropas da FIB, da região de Beni, onde você esteve, e também tropas do setor sul, são tropas do Paquistão, pelotões de morteiros para realizar o tiro indireto, de modo a demonstrar de forma muito clara para o M23 que, se eles decidirem investir sobre essa cidade, eles terão que enfrentar a MONUSCO. E nós estamos prontos para isso. General, o senhor comanda, como Force Commander da missão, como se fala, mais de 12 mil homens de mais de 50 países. Qual que é o tamanho da responsabilidade de representar o Brasil numa missão de paz da ONU e com esse cargo que o senhor tem de Force Commander? A responsabilidade é gigantesca. Primeiro porque eu fui precedido por 4 outros oficiais generais brasileiros. Todos eles fizeram um excelente trabalho como Force Commanders, muito particularmente o general Santos Cruz, que é uma verdadeira lenda dentro do universo das Nações Unidas e particularmente aqui nesse país. Foi durante o comando dele que, pela primeira vez, a FARDC, junto com a MONUSCO, conseguiu derrotar o M23, empurrando-os para fora do país. Então, a responsabilidade que eu sinto pesar sobre os meus ombros é gigantesca, porque eu tenho a missão de continuar representando bem o Brasil. O senhor informou aí, general, que são 26 integrantes das Forças Armadas Brasileiras em operação aí no país. E entre eles um grupo de elite, né? Agora, movimentar esse aparato militar numa missão de paz é um processo complexo? A operação é realizada de diferentes maneiras? É um processo extremamente complexo, Celso, porque, diferente de quando você trabalha com o Exército Nacional, aqui eu tenho um Estado-Maior composto por mais de 300 militares, eu comando 6 generais de 6 países diferentes, cada um com um background, cada um com uma experiência prévia própria, cada um com uma cultura militar diferente, e você tem que impor a sua liderança, você tem que se fazer respeitado e, ao mesmo tempo, respeitar as diversas peculiaridades e culturas que cada um desses integrantes dessa missão. Agora, além da insegurança, os moradores do Congo enfrentam a fome e doenças, né? O país dispõe aí de uma grande riqueza mineral, como já citamos, mas tem um dos menores índices de desenvolvimento humano. Uma parcela da população sobrevive com menos de R$10 por dia. Por que a população de um dos países mais ricos em minérios está entre as 5 nações mais pobres do planeta, general? Isso é uma questão política. Essa questão da falta do comprometimento dos governantes com os seus governados.
também não é muito diferente daquilo que a gente vê no nosso continente sul-americano, é justamente essa questão, né? Eu acho que a partir do momento em que novas lideranças surgirem com uma nova mentalidade, com uma nova forma de encarar não só o país, mas o continente como um todo, nós começaremos a ver esse tipo de problema ser resolvido. General, a gente viu aí uma nova geração de órfãos da guerra, né? São crianças que perderam os pais, as famílias em ataques rebeldes, esses conflitos que persistem até hoje. Meninos e meninas que tentam superar, além dos traumas, os desafios de crescer num país devastado por toda essa miséria e violência. E a gente viu também a importância de voluntários do mundo inteiro, inclusive um brasileiro, e também da ação social das tropas da ONU para ajudar essas crianças, né? Quanto importante é isso? Você presenciou isso, eu vi você se emocionar ali em uma das reportagens quando você estava acompanhando essas crianças. Tem mais de uma organização aqui que faz esse tipo de trabalho, a Organização do Brasil. Tem uma que se chama Baluarte, que faz um trabalho também excepcional. Eu tive a oportunidade de visitar essa instituição juntamente com a minha equipe aqui de brasileiros. E não tem como não se emocionar, né? Eu digo que falta tudo para esse povo, é algo realmente que chama muito a nossa atenção. E a forma como essas crianças são resilientes, elas quase não têm roupa, elas andam com os pés descalços, elas se alimentam mal, como você mesmo viu, mas elas vão sobrevivendo, se não todas, pelo menos boa parte delas. E a nossa missão aqui, a gente faz o possível, além da parte operacional, nós também temos uma parte de ação cívico-social significativa, importante, no sentido de ajudar essas pessoas. Agora, General, a missão da ONU no Congo, que começou há 25 anos, deve acabar no início de 2025. Existe aí uma pressão das autoridades locais para que as tropas estrangeiras deixem o país. A retirada da MONUSCO, da República Democrática do Congo, representa risco de segurança? Sem dúvida que representa. A partir do momento em que nós fomos oficialmente avisados pelo ministro das Relações Exteriores que o país gostaria de ver a MONUSCO encerrar a sua participação aqui, informação essa depois confirmada pelo chefe de Estado, presidente Tshisekedi, em uma reunião da qual participamos eu e a representante especial do secretário-geral, a senhora Keita, isso ficou definido. O que nós estamos fazendo é planejando uma transição que seja responsável, profissional, conduzida da melhor maneira possível, de modo que após a nossa saída, as pessoas que correm risco aqui nesse país possam continuar sendo protegidas. Hoje eu estou aqui em Kinshasa, não estou em Goma, justamente para participar de uma reunião com o lado do governo sobre a melhor maneira de fazer isso. Nós vamos apresentar para eles um plano completo de desengajamento, de retirada das nossas tropas, e a condição é, na medida em que nós saímos, eles entram. Se eles fizerem isso com profissionalismo, com qualidade, a minha equipe aqui de brasileiros, nós nos movimentamos para o passo seguinte, que seria o setor central. Se houver alguma falha, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Conselho de Segurança da ONU vai colocar uma pressão muito grande sobre o governo local, no sentido de parar o processo, porque ele não está funcionando. Agora, general, enquanto a MONUSCO se prepara para sair do país, a gente vê aí esse avanço dos grupos rebeldes, principalmente do M23. As próprias autoridades locais que pressionam pela saída das tropas da ONU do país não temem uma instabilidade ainda maior? Eu acredito que sim. Eu acho que o governo local ele já entendeu que a saída da MONUSCO trará um impacto muito forte no país, não só em termos de segurança, mas também em termos econômicos. O orçamento da MONUSCO é de cerca de 1 bilhão e 100 milhões de dólares americanos. É um recurso que é injetado nesse país a cada ano e que a partir de dezembro de 2024, do final de dezembro de 2024, ele deixará de existir. A quantidade de empregos diretos e indiretos, a movimentação do comércio local, do setor imobiliário que a MONUSCO promove aqui é extremamente significativa. Há uma possibilidade, após as eleições de 20 de dezembro, dependendo de quem ganha essas eleições, de haver talvez alguma mudança nesse sentido. Como você também bem sabe, os 5 países que constituem o Conselho Permanente, o Conselho de Segurança da ONU, eles não estão unânimes no sentido de entender que dezembro de 2024 é um bom período para que a ONU se retire totalmente aqui do país. Isso está sendo trabalhado juntamente com o governo. O novo mandato deve ser expedido mais ou menos ali próximo do dia 20 de dezembro. E o mandato ele vai balizar exatamente qual é o tempo que nós temos e como nós temos que nos comportar em relação a essa retirada. Agora, general, para encerrar, quando chegar a
hora de voltar para o Brasil. Que legado você e toda a equipe brasileira querem deixar para os moradores da República Democrática do Congo? O meu sonho, a minha oração diária diante de Deus é que, ao terminar essa missão, eu possa olhar para trás e sentir uma pontinha de orgulho por ter feito alguma diferença para esse povo sofrido que vive aqui. Se, ao olhar para trás, eu tiver a convicção de que, juntamente com toda a minha equipe nacional e internacional, eu fui capaz de fazer isso, eu volto para o meu país extremamente recompensado. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações do comandante do componente militar da MONUSCO, General Miranda Filho. Muito obrigado, General. Muito obrigado, Celso. Muito obrigado a todos. E agradeço ainda a presença de André Tal, repórter do Jornal da Record. Obrigado, André. Obrigado, Celso. Obrigado, General. Obrigado a todos que nos ouvem. Sempre um prazer participar do podcast. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.